Fala, estudante, tudo bem? Olha só, sabe qual é uma das maiores dores de qualquer estudante? É não saber se organizar. Isso mesmo, é aquele estudante que durante aquela tarde de estudos ele não sabe o que fazer direito. Ele não tem uma meta muito concreta de estudos, todo dia ele vai descobrir o que ele vai fazer. Bom, se você não tem essa organização, de repente você pode ficar muito perdido. Você pode ficar sem produtividade. É claro, o estudante que não tem produtividade, ele não consegue alcançar os grandes resultados que ele tanto espera. Olha só, a minha dica de hoje é como montar um excepcional planejamento de estudos. Isso mesmo, como organizar tudo aquilo que você tem que estudar. Basicamente você tem que ler, vai lá, química, física, biologia, matemática, história, geografia, filosofia, sociologia, língua estrangeira, língua portuguesa, literatura e redação. É muita coisa. Tem que estudar pelo caderno, pelo livro, pela apostila, pela lista de exercícios, pela videoaula. É muito canal de estudo, é muita informação, são muitos materiais. Caramba, Gilberto, como é que eu me organizo dentro disso tudo, desse mar de informações? Bom, então eu vou te ensinar hoje que para montar um bom planejamento você precisa responder a 5 perguntas. Primeira coisa, qual é a sua meta? Qual é a sua tarefa? Qual o material que você vai usar? Qual o seu método de estudos? E quando você vai corrigir os seus erros semanais? Como assim, Gilberto? Vai lá, me explica melhor isso. Vamos lá, por partes. Olha só. Primeira coisa, você precisa de uma meta diária de estudos. O que é uma meta? É a quantidade de horas por dia que você irá estudar. E claro que isso vai variar de um aluno para outro de acordo com as necessidades. Segunda coisa, as tarefas diárias que você vai cumprir. Basicamente, o que é a tarefa? Você vai pegar aquela meta e vai desdobrar aquela meta em tarefas. Basicamente, vamos supor que sua meta seja de 8 horas. Dentro dessas 8 horas, quais são os professores ou quais são as disciplinas que eu vou estudar? Eu te dou uma dica rapidinho, tá? Cuidado com aquele estudo espirro. Sabe o que é o estudo espirro? Por exemplo, o menino tem 6 horas de meta por dia para estudar. Aí ele coloca 6 professores para estudar. É 1 horinha em cada professor. Se você é um grande estudante, você sabe que não tem como aprender de fato a matéria estudando 1 horinha dela. Você não lê aquela matéria no caderno, lê aquela matéria no livro, fazendo técnicas de leitura, montar um bom resumo, fazer exercício do livro para depois fazer a lista, de repente você não vai aprender de fato aquela matéria. Então cuidado com o estudante espirro. Você não pode ter 6 horas por dia de estudo e estudar 6 professores. Cuidado com isso, mas em outro vídeo eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso. Então recapitulando, primeiro uma meta que você desdobra em tarefas. Quais professores ou quais disciplinas você vai estudar naquele dia. Vai lá, terceira coisa. Quais são os materiais que você vai usar? É livro? É apostila? É lista? É o seu caderno? Ter esses materiais identificados é muito importante. Quarto ponto. Qual é o método correto de estudo? Por exemplo, você sabe o que é leitura em Savory? Você sabe o que é um resumo ilustrativo por tópicos? Você sabe o que é técnica 5W2H? Você sabe o que é interrogação elaborativa? Você tem alguma técnica de estudo? Você é aquela pessoa que pensa que aprender é só ficar colocando informação para dentro. Essa informação ela é volátil, com 3, 4, 5 dias ela vai embora. Você precisa processar essa informação em conhecimento, para que ele fique retido no seu cérebro. Daí vem o método. E por último, você precisa de pelo menos um dia na sua semana para executar uma avaliação, um simulado, por exemplo. E nesse simulado você vai errar algumas questões. E você precisa ter um período do seu tempo para corrigir esses erros. Então olha só, recapitulando os 5 passos. Primeira coisa, eu preciso de uma meta diária de estudos, que ela é desdobrada em tarefas. Depois eu preciso saber quais são os materiais que eu vou utilizar nesse meu estudo. Quarto, qual o método que eu vou utilizar nesse estudo. E por último, eu preciso de um dia para corrigir os meus erros de um simulado, por exemplo, que eu fiz. E é nessas correções que você vai evoluindo enquanto estudante. Entendeu os 5 passos? Legal. Olha só, durante toda essa semana eu vou gravar um vídeo por dia te explicando cada passo desse. Quando eu falo, por exemplo, de meta, é mais um vídeo. Eu poderia ficar, sei lá, 5 horas falando sobre isso. Quando eu falo de tarefa, quando eu falo de método, por exemplo, meu Deus, eu poderia ficar um mês aqui falando sobre método de estudo. Então, para ficar um pouco mais didático para você entender, eu vou fragmentar em vídeos diferentes. É só me acompanhar durante essa semana, que todo dia tem vídeo novo falando sobre um bom planejamento de estudos. E para você, um forte abraço! Vamos!